Olá, boa tarde. Hoje eu vou falar sobre a vinhaça. O que é a vinhaça? A vinhaça, ela é um subproduto da produção de álcool ou açúcar. Mas eu vou focar mais na usina de álcool do que na de açúcar agora. Só para conseguir exemplificar melhor, ok? É a seguinte, no processo de fazer o álcool, ele precisa fazer destilação antes, mas vamos começar do começo. A cana, ela é triturada e forma uma garapa, como está nomeada lá. E essa garapa, ela precisa ser fermentada, ela precisa ser lançada num... Um fermento precisa ser lançado nessa garapa para conseguir tirar o açúcar dela. Para depois ela ser lançada para um tubo de destilação, a destiladora. E nessa destiladora, o álcool ele é condensado e ele, na verdade, ele é evaporado e ele é jogado na condensadora. E o que sobra lá embaixo é a vinhaça. E o que a gente usa essa vinhaça? De onde ela vem? Essa vinhaça, ela é um subproduto que ela é rica em potássio e nitrogênio e algumas matérias orgânicas que estão lá no meio, porque ela é feita de cana. Ela pode ser utilizada em várias coisas. Duas, no caso. Que é, ela pode ser ela pode ser utilizada para alimentar animais com aquela matéria orgânica dela, ou ela pode ser utilizada, que é a maneira que ela mais é utilizada nos dias de hoje, que ela pode ser utilizada na agricultura, porque ela é rica em potássio e nitrogênio, que é muito bem para as plantas. Claro, ela não pode ficar atacando nela também, porque senão o solo fica infértil. Mas beleza. E nisso tudo, o que começa? Na produção de cana de açúcar, elas precisam ser, né, elas precisam ser lavadas. Elas precisavam ser lavadas, né? Porque hoje em dia elas não são lavadas mais. Porque elas precisavam gastar essa água para lavar antes de ir para o processo de tirar a garapa dela. Mas hoje em dia não é mais permitido. Aproximadamente se usa 3 milhões de litros de água por hora na usina de álcool e açúcar de Bandeirantes, que eu tava fazendo a entrevista com o Silvinho, que é o químico de lá, era o químico de lá. Mas, por mais que seja um número exorbitante de água, ela é reutilizada o ano inteiro. E a vinhaça, ela se é produzida também bastante por causa que, assim, falando numa fórmula básica, assim, a cada 1 litro de álcool se produz 12 litros de vinhaça. Aproximadamente por dia é necessário para a fábrica produzir 400 mil litros de álcool. Então, só para ter uma ideia, assim, é muita vinhaça que se é produzida. É muita vinhaça que se é produzida. E ela é armazenada num tanque que fede bastante. Porque a vinhaça, ela, por ter matéria orgânica, ela se decompõe, ela vai se decompondo. Mas ela é estocada nesse tanque de vinhaça. E nesse processo de armazenar no tanque, ela precisa ser resfriada, porque por causa da destiladora, ela precisa ser esquentada para depois ser resfriada com água. E essa água é uma água contra a corrente, porque a vinhaça vem e a água vai. E essa água, ela vai resfriando. Ela resfria a vinhaça. E essa água é esquentada. Ela precisa ser reutilizada o dia inteiro, mas ela precisa ser deixada lá para resfriar também depois. E essa vinhaça, ela é jogada nesse tanque. Porque ela não pode ser jogada no rio. Ela era jogada no rio, aliás. Mas hoje em dia, se ela for jogada nos rios, ela, além de ser super prejudicial, ela dá um processo. Ela poderia dar muito processo para a fábrica, além da fábrica poder fechar a usina, né? Ela é agora muito perigosa para a fábrica, para a usina. Então ela não pode de jeito nenhum ser jogada no rio.
Por isso que ela é armazenada agora. Porque a vinhaça, por ela ter essa composição de química de matéria orgânica, de nitrogênio e potássio, ela puxa o oxigênio da água e não deixa os peixes respirarem. Claro, se tirasse o nosso oxigênio, a gente não poderia respirar. E é uma cena horripilante até, porque os peixes, eles simplesmente boiam na água, assim, morrem. E a vinhaça, ela não se é vista na água, porque ela é água. Ela é moída já. Ela se junta de uma forma tão homogênea na água, você só percebe que tem vinhaça se você for no fundo do rio e tirar aquela matéria orgânica. Não dá para saber. Então, por isso que hoje em dia é completamente ilegal você tacar a vinhaça no rio. O rio que era jogada essa água há um tempo atrás, aproximadamente 50 anos atrás, que é o tempo que se usa a vinhaça, ela se reutiliza a vinhaça, aliás, ela era jogada no Rio Cinza, que é perto da nossa cidade, que é banhada em Bandeirantes, que eu tô falando da usina de Bandeirantes, aliás, a usina de Bandeirantes, a usina de açúcar e álcool de Bandeirantes, né? E é um processo ferrado agora, hoje em dia, se você tacar essa vinhaça no rio. Teve uma história que o Silvinho me contou que estourou um cano no processo de gotagem numa fertirrigação que estava conectada à usina e caiu no rio, já deu um processo ferrado. E agora, já que eu abri esse assunto, né, falar sobre a fertirrigação, que é a técnica agrícola, a tecnologia agrícola que eu quero incentivar nesse trabalho. É o seguinte, a fertirrigação usa a vinhaça. E essa vinhaça já ia ser despejada no rio, porque ela não pode ser reutilizada nesse processo. E ela é reutilizada nesse processo, hoje em dia, aproximadamente 50 anos. E assim, é lucro para eles também. É lucro para eles também, eles iam estar despejando, agora eles estão ganhando dinheiro com isso. Então tá muito melhor. Bom, se não tá dispersando, é melhor pra gente, melhor para eles. E essa fertirrigação, ela é tão boa, porque assim, você pode substituir a água, porque o processo agrícola, ele gasta muita água, porque você precisa aguar as plantas, e o dia inteiro, então você fica aguando bastante tempo, você água bastante, então você gasta bastante água. Então se você utilizar esse subproduto que é ser despejado, é uma forma que você vai fertilizar, porque você vai não usar aqueles fertilizantes que podem até prejudicar a planta, que pode ser aquela planta com agrotóxico e tal, porque tem fertilizantes que já crescem a planta com uma certa resistência. Então, é um fertilizante natural, entre aspas, né, porque precisa da usina. E ele é super bom para as plantas, porque potássio e nitrogênio. Super ótimo. Isso é completamente incrível se a gente parar pra pensar que isso podia ser usado para matar peixe. Isso podia ser usado só para ser despejado. Hoje em dia, eles precisam encapar aquela piscina de vinhaça que eu estava falando hoje em dia, com um plástico bem resistente, porque se não tivesse plástico resistente, ia prejudicar o solo em volta, de tão perigoso que é a vinhaça se usada em excesso. Então essa vinhaça que é utilizada, dosada, e ela pode ser usada nesse processo e guardada, e ela é muito boa. Porém, por causa ela está sendo no nazificador, ela sai muito quente de lá. Ela pode ser resfriada no tanque, mas ela sai muito quente. Então, como precisa irrigar o tempo todo, eles usam mais na produção de cana-de-açúcar. Porém, se tivesse um método de resfriar melhor essa cana-de-açúcar, essa vinhaça, seria utilizada também nas outras plantações, porque ela pode ser utilizada nas outras plantações, ela só não é utilizada por causa do quanto quente que ela sai, porque ela precisa ser esquentada a aproximadamente 100 graus Celsius para conseguir chegar no ponto de ebulição do álcool, para conseguir ser evaporada. E ela vai sair de lá a 100 graus Celsius, a vinhaça. Ela vai ser resfriada a aproximadamente 60 graus Celsius por causa daquela água contracorrente, porém ela vai continuar quente. Mas assim, ela pode ser utilizada no processo
E ela também não vai ser despejada no rio. Então é só lucro. E é isso que eu queria falar por hoje. Beijo, professor.